Meus amigos, nós vamos começar agora os crimes contra a dignidade sexual, seguindo o nosso ritmo de estudar, que é a meta desse curso, os delitos essenciais, os crimes mais cobrados contra a dignidade sexual em prova de Delta. E nós vamos começar, claro, não poderia ser diferente, pelo artigo 213 do Código Penal. Acompanha comigo aí, por favor, o artigo 213. O que é que você vai encontrar? Você pode perceber que o estupro tem como modo de execução a violência ou a grave ameaça. Ocorre, então, obrigatoriamente, seja através de uma violência física, seja através de uma grave ameaça, que é a chamada violência moral. Por que isso é importante? Vem aqui comigo. Por que isso é importante? Porque eu já vi uma questão uma vez de prova de concurso que perguntava o seguinte: é possível que ocorra crime de estupro sem que a vítima, olha como é inteligente essa questão, sem que a vítima resista fisicamente à ação do agente? É possível. O melhor exemplo disso é quando você tem aquele caso do estuprador que aborda uma mulher com 2 filhas e ameaça essa mulher, caso essa mulher oponha resistência física à prática dos atos libidinosos, à prática da condição carnal com ele, ameaça de estuprar as filhas dessa mulher. E a mulher não esboça reação física, porque ela está sob domínio da grave ameaça. Portanto, é claro que no crime de estupro tem que ser um ato sexual, um ato libidinoso não consentido. Um ato que, obviamente, tem que ter a rejeição da vítima. Mas essa rejeição da vítima não obrigatoriamente é força física empregada, porque muitas vezes a vítima está sob o domínio de uma violência psicológica, está sob o domínio da grave ameaça. Continuando. Então, o que você tem no estupro? É um constrangimento que uma pessoa sofre mediante violência ou grave ameaça, levando o agente criminoso, essa pessoa, mediante violência ou grave ameaça, à prática da conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso diverso. Conjunção carnal é o coito vagínico. A conjunção carnal é o contato do órgão sexual masculino com o órgão sexual feminino. Qualquer outro ato sexual que não seja a conjunção carnal, o coito vagínico propriamente dito, qualquer outro ato sexual será também estupro. É mesmo, professor? É. Sexo oral, por exemplo. Professor, e um beijo roubado? Aqui a gente já vai para as questões mais tormentosas, digamos assim. Vamos falar de uma questão sobre beijo roubado na sua prova. Estupro, professor. Muita calma nessa hora. Você tem que olhar o enunciado da questão. Se a questão diz que uma mulher, ela passa, ou um homem, o homem também pode ser vítima de estupro. Estupro é um crime comum, bicomum. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo, sem problema. No passado é que era um crime praticado somente contra mulheres. Hoje não. Hoje é um crime comum, bicomum. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo do crime de estupro. Então, um homem ou uma mulher, normalmente isso acontece com mulheres, as mulheres são as maiores vítimas de delitos sexuais. A mulher vai passando e um sujeito vem e dá um beijo na boca da mulher. Ele vem, do nada, aparece como se fala, do nada, sem avisar, e pá, aplica um beijo. Professor, isso vai ser crime de estupro? Não, não vai ser crime de estupro. Por quê, do 213? Porque ele não empregou de grave ameaça, ele não empregou de violência física. Que crime vai ser esse? Nós vamos estudar. Será crime de importunação sexual, mas não crime de estupro, por faltar esse modus operandi, a violência ou a grave ameaça. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Agora, se o sujeito vem, como uma vez foi questão de prova de concurso, derruba a mulher, joga a mulher ao solo, pula em cima dela, coloca o joelho no peito da mulher, e beija a boca da mulher forçadamente, utilizando força física, esse beijo roubado é crime de estupro. Porque é um ato libidinoso de conteúdo sexual. Ato libidinoso é aquele ato de conteúdo sexual, esse beijo na boca.
e foi aplicado, jogando a mulher ao solo, colocando o joelho em cima dela, foi aplicado com violência física. Nesse caso, caracteriza crime de estupro. Portanto, o beijo roubado numa prova de concurso pode caracterizar crime de estupro? Claro, se for um beijo roubado, né? Essa figura doutrinária com violência ou grave ameaça, sem dúvida, crime de estupro. Ah, professor, mas é só um beijo. Não, não é só um beijo. É crime de estupro. O ato libidinoso pode ser um beijo. O ato libidinoso pode ser tocar as partes íntimas de uma pessoa, desde que tenha violência ou grave ameaça, senão vai para o soldado reserva. Se não tiver violência nem grave ameaça, sai o crime de estupro, que seria o principal, e vem o soldado reserva, que é a importunação sexual. Nós vamos estudar ainda na aula de hoje. Tudo bem? Maravilha, professor, entendi. Agora vai lá no quadro comigo, que é que você vai encontrar lá no quadro comigo. Você vai encontrar que o legislador falou de constranger a ter conjunção carnal, mas o legislador também falou constranger a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E aqui tem uma questão muito interessante para ser trabalhada com vocês. Aqui eu tenho o estuprador. Aqui eu tenho o sujeito ativo. Aqui eu tenho a vítima, sujeito passivo. É necessário contato físico entre o estuprador e a vítima? Não. E eu coloquei essa atenção aqui para vocês, porque essa questão aqui é QPP em prova de Delta, vem bombando em prova de delegado de polícia essa questão. O crime de estupro não requer obrigatoriamente o contato físico entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Olha como é interessante isso. Vem aqui comigo. Volta aqui comigo. Olha que coisa interessante. Professor, sem contato físico é possível estupro? Vamos a dois exemplos clássicos. No primeiro exemplo, o sujeito, pegando de grave ameaça, obriga a vítima a pegar um objeto e introduzir esse objeto na parte íntima. Obriga uma mulher a pegar um objeto e introduzir esse objeto na sua vagina. Isso vai ser crime de estupro. Professor, mas eles não tiveram contato físico, não. Mas ela foi obrigada a praticar um ato libidinoso porque estava sob o crivo da grave ameaça do criminoso. Outro exemplo clássico também é obrigar uma mulher a abrir as pernas e permitir que um cachorro lamba suas partes íntimas, mediante grave ameaça. Não teve contato físico e ainda assim é crime de estupro. Por isso que o próprio Superior Tribunal de Justiça, é muito importante, já teve a oportunidade de julgar que não é necessário para caracterizar estupro o contato físico entre o estuprador e a vítima. Aí vem a discussão, que é hoje em dia a bola da vez, né? Sobre o estupro virtual. Eita, professor, essa questão é perigosa. É perigosa. Pergunta que eu vou fazer para vocês, futuros e futuras delegados, delegadas de polícia, do Dedicação Delta. É possível você ter um estupro virtual? É possível. O exemplo clássico que é citado qual é? Eu tenho um sujeito, ele foi consertar o computador, por exemplo, de uma mulher e encontrou, ou um celular, e encontrou fotos íntimas e vídeos íntimos desta. Então ele tem na mão fotos e vídeos íntimos da intimidade sexual dessa mulher nas suas mãos. Ele simplesmente chega para ela numa videoconferência, numa webcam, ou então através de algum dispositivo de videochamada do celular, e ele diz: eu quero que você tire a roupa, comece a tocar as suas partes íntimas, para que eu possa me masturbar. Se não, eu jogo as fotos que eu tenho, os vídeos que eu tenho nas redes sociais e espalho em todos os locais aí. E ela, desesperada, porque não quer a divulgação desse material, ela faz o que ele manda fazer, tira a roupa, fica se tocando para que ele possa se masturbar. Esse é o estupro denominado virtual. Quando a vítima é obrigada, é constrangida, sofre a grave ameaça, sem sequer estar no mesmo espaço físico do estuprador. Haverá crime de estupro virtual nesse caso. Agora, muito cuidado com o que eu vou dizer. Sabe o que as pessoas
misturam o que eu acabei de falar, que é o estupro virtual, é possível com outro tipo de situação. É aquela coisa da realidade paralela. O indivíduo coloca aqui um óculos que vai colocá-lo numa outra realidade. Aí a pessoa, bem ali, no outro canto ali, coloca um óculos também. Ambos entram dentro de uma realidade paralela, como se fossem personagens dessa realidade, desse mundo paralelo. Nesse mundo paralelo, um estupra o outro. Gente, é claro que isso não é crime. É claro que isso não é crime. Essa história de realidade paralela, essa ideia de eu estou aqui dentro de uma realidade paralela com o meu personagem, aí vem uma outra pessoa com o personagem dela e um termina estuprando o outro. Isso, claro que isso não é estupro. Claro que não. Eu tenho que ter, para ser estupro, eu tenho que ter pessoa de carne e osso, vivenciando uma determinada situação. Tanto o sujeito ativo, o estuprador, como o sujeito passivo, a vítima, tá bom? Então, quando se fala de estupro virtual, que é possível estupro virtual, é naquele exemplo que eu citei para vocês, deixando isso bem claro. Vamos comigo lá no quadro, vamos retornar aqui ao quadro comigo, para falar agora do parágrafo 1º. Então é muito importante aqui falar do parágrafo 1º. A forma qualificada do estupro. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos. Uma curiosidade aqui interessante, porque o legislador aqui fala de vítima maior de 14 anos. Me fala. Por que você acha que o legislador aqui está falando de vítima não menor de 14 anos? Porque se for menor de 14 anos, pessoal, vai ser o artigo, na verdade, 217-A do Código Penal, que é o estupro de vulnerável. Por isso que nessa qualificadora, volta comigo aqui, por isso que nessa qualificadora, veja como é interessante. O legislador disse, vai ser estupro qualificado se a vítima tiver menos de 18 e mais de 14. Ou seja, ela é adolescente. A vítima menos de 18, mais de 14. Mas não pode ser menos de 14, porque se for menos de 14, haverá o estupro vulnerável. Já passa a ser o artigo 217-A do Código Penal. Só para você entender isso daí. Essa primeira qualificadora, portanto, é se a vítima sofre lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tem menos de 18, mais de 14 anos. Voltando aqui para o quadro. Nós encontramos, voltando aqui para o quadro, a qualificadora do parágrafo 2º. Se da conduta resulta morte. Olha como é interessante. A pena passa a ser a do homicídio qualificado. Se em decorrência do crime de estupro a vítima morre, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter a figura do estupro qualificado, cuja pena vai ser de 12 a 30 anos. Essa é outra questão potencial de prova e eu quero explicar muito essa morte aqui. Essa morte, vem comigo, é uma morte pré-dolosa. Como assim, professor? O estuprador queria estuprar a pessoa, constrangê-la mediante violência ou grave ameaça, a prática de cônjuge carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Todavia sobreveio um resultado não previsto por ele e não querido por ele. Não previsto e não desejado. Quando eu tenho dolo na conduta antecedente, culpa em relação ao resultado, eu tenho o chamado crime pré-doloso. O estupro qualificado com resultado morte, desta forma, é um delito de característica pré-dolosa. Muito cuidado com isso. Se por acaso a questão disser que a vítima foi estuprada e depois foi assassinada, o estuprador encerrou a ação do estupro e depois resolveu matá-la, como acontece demais. Ele mata a vítima
para que ele não possa ser identificado, para que a vítima não possa identificá-lo. Se for isso, haverá dois crimes. Haverá o crime de estupro em concurso com crime de homicídio. É muito importante você saber isso daí. Perfeito? Porque ele agiu com dolo de estuprar e com dolo de matar a pessoa. Portanto, dois crimes em concurso material. O crime de estupro, depois o crime de homicídio, qualificadora consequencial, né? Matou a vítima do estupro para assegurar a impunidade do crime de estupro. Ou seja, quando você mata para assegurar a impunidade de um crime, ou para ocultar um crime, você tem aquela qualificadora do inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Continuando, o que é que você vai agora encontrar? Vai lá comigo no quadro. O que é que você vai encontrar agora? A atenção número 2. Muito importante é outra QPP, outra questão potencial de prova. Quando você tem na ação do estupro a conjunção carnal, e além disso, que é o coito vagínico, eu já expliquei para vocês. O estuprador ainda pratica um ato libidinoso com a vítima. Quando você tem a conjunção carnal e além disso um ato libidinoso, exemplo, coito vagínico, coito anal, exemplo, coito vagínico, sexo oral. No mesmo contexto fático, qual é a solução? É crime único de estupro, porque você está diante de um tipo penal misto alternativo. Haverá crime se for praticada a conjunção carnal ou se for praticado o ato libidinoso. Professor, mas isso é injusto? Ele vai ser apenado da mesma forma? Apenado da mesma forma, não. Na dosimetria da pena, claro que o juiz vai levar em consideração, só você vir, volta comigo aqui na tela, você vai levar em consideração na dosimetria da pena que teve conjunção carnal e, além disso, o sujeito ainda praticou outros atos libidinosos com a vítima. Claro que o juiz pode não, deve levar em consideração quanto piores forem as consequências do crime. Quanto mais grave for a lesão para a vítima, maior tem que ser a pena naturalmente aplicada ali entre o mínimo e o máximo. É um dos critérios lá do artigo 59 do Código Penal para realizar a dosimetria da pena. Mas é crime único. No passado, quando existia o atentado violento ao pudor, que era o artigo 214 que foi revogado, a hipótese de incidência do artigo 214, do antigo artigo 214, a hipótese de incidência do atentado violento ao pudor desapareceu do 214 e passou a compor a conduta do 214 que foi revogado, o antigo atentado violento ao pudor, que não existe mais, a conduta deste passou a configurar crime de estupro. Foi aquele fenômeno da continuidade típico-normativa, tá? Aquela conduta não deixou de ser crime do 214. A norma foi revogada, mas a conduta continuou a ser crime, mas localizada agora em outro dispositivo penal, na estrutura de outro tipo penal, no caso, na estrutura do crime de estupro. O antigo atentado violento ao pudor hoje constitui estupro. Hoje a conduta prevista, ou outro ato libidinoso diverso da condição carnal, compõe a estrutura típica do crime de estupro. Portanto, ano passado você tinha possibilidade de dois crimes, o estupro e o atentado violento ao pudor. Não existe mais atentado violento ao pudor. Hoje se tem condição carnal e ato libidinoso, é um crime único dentro do mesmo contexto, e esses vários atos libidinosos, além da conjunção carnal, vão ser levados em consideração pelo juiz na dosimetria da pena. Acompanhe comigo lá no quadro agora. Próxima atenção que eu coloquei para você aqui no quadro. Eu tenho a atenção número 3, stealth, que é a dissimulação. Ocorre quando o preservativo é retirado durante a relação sexual, sem o consentimento do parceiro. Se teve violência ou grave ameaça, sem dúvida, estupro. Se ocorreu sorrateiramente, sem que a vítima percebesse, haverá violação sexual mediante fraude, previsto no artigo 215 do Código Penal. Olha como é interessante isso.
Professor, se aparecer na minha prova essa figura nova do stealth, essa figura nova da dissimulação, como é que eu resolvo isso se aparecer, professor, na minha prova dissimulação? Acompanha aqui meu raciocínio. O sujeito tem a namorada, eles fazem sexo. Normal. Só que ela somente faz sexo com ele se ele usar a camisinha. Um dia, sem que ela perceba, o que é que ele faz? Na hora da prática do sexo, ele tira a camisinha, sem que ela perceba. E depois, somente depois da prática do ato sexual, ela percebe que ele estava sem camisinha e que ele tirou a camisinha. Ela foi vítima de um crime, mas não foi crime de estupro. Porque para ser estupro, pessoal, eu volto a repetir, tem que ter violência, tem que ter grave ameaça como modus operandi. E nesse caso não teve. Ela não era vulnerável, não tem como caracterizar nem mesmo o estupro do artigo 217-A do Código Penal, porque não era situação de vulnerabilidade. Nesse caso, então, qual é o crime? Dentro do contexto que eu acabei de narrar. O crime é violação sexual mediante fraude. Esse é o delito. Violação sexual mediante fraude. Perfeito? Detalhe, professor, ela foi enganada. Por isso que é violação sexual mediante fraude. Agora tem um detalhe que eu quero informar aqui. Se por acaso, durante a prática do ato sexual, ele tira a camisinha e ela percebe e diz, não vamos continuar então. Ela não aceita continuar fazendo sexo porque ele tirou a camisinha. E nesse momento, ele a obriga, ele a constrange a continuar na prática do sexo, estupro com certeza. E nesse caso aí não tem mais nada a ver com a questão de enganar, porque ele não enganou, ele obrigou ela a continuar fazendo sexo com ele, mas sem camisinha. Nesse caso, com certeza, crime de estupro. Tudo bem? Se aparecer na hora da prova, você olha o enunciado e analisa os dados do enunciado. Ele obrigou fisicamente ela a continuar? Estupro, sem dúvida, artigo 213. Não, ele tirou a camisinha sem que ela percebesse. Artigo que é o 215-A do Código Penal, nós vamos estudar a violação sexual mediante fraude. Bem, atenção número 4. Vamos comigo lá no quadro agora para a atenção número 4. No crime de violação sexual mediante fraude, esta não pode anular completamente a capacidade de resistência da vítima. Muito cuidado com isso. Não pode anular completamente a capacidade de resistência. Por quê? Porque se você não tem capacidade de resistência alguma, o crime vai ser estupro de vulnerável. Um exemplo, que é interessante, volta aqui comigo. Eu tenho uma mulher que ela está completamente embriagada. Não é embriaguez espacial, não. Ela está completamente embriagada. É aquela embriaguez que nós chamamos de embriaguez comatosa. Aí o sujeito se aproveita que a mulher está deitada, tira a roupa dela, faz sexo com a mulher. E ela somente descobre no outro dia que o sujeito se aproveitou da situação dela para fazer sexo com ela. Ela foi vítima. Ela foi vítima do crime de estupro do artigo 213 do Código Penal? Não, 213 tem que ter violência ou grave ameaça. Não teve, ele não precisou empregar de violência nem grave ameaça. Ela foi vítima do crime de estupro de vulnerável, porque ela estava completamente incapaz de opor, de oferecer resistência. Fica ligado, é muito importante na hora da prova, principalmente nessa parte especial. Você sabe que quase todas as questões, quase todas, é incrível, praticamente todas as questões de crimes contra a dignidade sexual, eles colocam um caso concreto. E você tem que analisar com muita razoabilidade, treinando, por isso que eu sempre falo treino duro, prova fácil, os dados da questão
e analisando com razoabilidade. Os dados da questão serão a bússola a guiar o seu raciocínio na hora de interpretar a questão para saber qual a alternativa deve ser marcada. Vamos comigo. Continuando. Agora nós vamos ao artigo 215 do Código Penal. Até comentei um pouquinho já sobre esse delito, que é a violação sexual mediante fraude. Olha aqui no quadro a estrutura típica da violação sexual mediante fraude. Primeira observação. Você está vendo aqui, no artigo 215, você percebe aqui a elementar do tipo violência? Não, não tem violência. Você percebe que a elementar do tipo grave ameaça? Não. Em vez disso, o legislador falou de fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Vou dar dois exemplos aqui. Um de fraude e outro de um meio que impede a livre manifestação de vontade da vítima. Imagina uma situação que é a de Nelson Gria, citada pelo arquiteto do Código Penal. O indivíduo tem um irmão gêmeo e esse seu irmão gêmeo se passa por ele para manter conluios carnais, condição carnal, com a sua esposa. O irmão se passa pelo outro para conseguir praticar conjunção carnal com a esposa do outro. É um exemplo clássico do Nelson Gria, de violação sexual mediante fraude. Vou dar agora um exemplo de esse que é o outro meio aqui citado no dispositivo, que vai dificultar a pessoa a manifestar vontade. Acontece muito quando você tem algumas situações em que a pessoa está ali num contexto que ela tem toda uma reverência a outra pessoa, tipo numa aula de natação ou numa aula de artes marciais, o professor se aproveita o professor educador físico, se aproveita para tirar, como se diz, uma casquinha da aluna, se aproveitando de um movimento e ela naquela hora ela não percebe direito, porque ele começa a tocá-la como se fosse parte do treinamento, aí ela não consegue perceber. Isso aí foi narrado por uma ex-aluna minha. Meu professor de karatê se aproveitou de mim, no sentido de que ele me tocava às vezes de forma libidinosa e eu não percebia. Aí a ficha cai depois, que aquilo ali está estranho. Então, violação sexual mediante fraude. Sempre lembrando que em qualquer hipótese, se a vítima tiver menos de 14 anos, adeus artigo 215. Passa a ser um crime bem mais grave, passa a ser crime de estupro, se a vítima tiver menos de 14 anos. Ou se a vítima tiver enfermidade mental, ou se a vítima, por qualquer outro meio, não pode oferecer resistência alguma. Lembra daquela atenção anterior? Se a vítima não tem como oferecer resistência alguma, se a vítima não tem capacidade de discernimento algum, não é violação sexual mediante fraude, é crime de estupro de vulnerável. Muito cuidado com isso daí. Vamos voltar lá no quadro. Aqui você tem a pena é pequena, de 2 a 6 anos, porque o crime é menos grave. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também, além da pena de 2 a 6 anos, aplica-se também a pena de quê? De multa. Perfeito? O sujeito ativo, eu coloquei aqui as observações principais, pode ser qualquer pessoa, e aquela observaçõezinha super perigosa que eu coloquei aqui. Se a vítima for vulnerável, sai o 215 e vem o 217A do Código Penal. Muito cuidado com isso. Se a vítima for vulnerável, haverá o crime de estupro de vulnerável, descrito no artigo 217A do Código Penal. Pois bem, aqui eu coloco outros exemplos para vocês, como é o caso do líder espiritual,
que convence a pessoa a praticar a condição carnal para retirar os demônios do corpo, o do irmão gêmeo que eu já tinha citado para você, tá bom? Questões potenciais de prova. Coloquei aqui duas questões potenciais de prova. O crime se aperfeiçoa ainda que o agente não induza a vítima a erro, mas se aproveite do erro desta. Então, mas toda violação sexual mediante fraude, a vítima tem que ser induzida a erro? Não obrigatoriamente. A vítima pode errar sozinha e o sujeito ativo se aproveita do erro da vítima. É uma QPP, isso aqui é QPP, né? QPP, questão potencial de prova. 2. O crime se consuma com a conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso. Ah, professor, então a consumação ocorre do mesmo modo que no estupro, com certeza. É também um crime material. Admite a forma tentada porque é possível fracionar os atos executórios. Assim como o estupro também, que se consuma com a condição carnal ou outro ato libidinoso diverso. Uma vez foi cobrada numa prova de Delta, se não me engano foi de Pernambuco, olha, volta aqui comigo. Olha como essa questão é inteligente. Falava de uma mulher que ia no ginecologista. Eu acho que foi uma prova discursiva, se não me engano, foi a prova discursiva de Delta de Pernambuco. Foi uma prova discursiva de delegado de polícia. A mulher procurava o ginecologista e ia no médico. E o médico dizia para a mulher que precisava tocar na parte íntima, na sua parte íntima, na sua vagina, para coletar material. Olha só, para coletar material. E começou a tocar de forma libidinosa. Ela percebeu, se levantou abruptamente, correu, fugiu. Aí o caso terminou numa delegacia. Você, como delegado de polícia, tinha que tomar as providências. Afinal de contas, pessoal, estupro ou violação sexual mediante fraude? Com certeza, violação sexual mediante fraude. Ela não estava em situação de vulnerabilidade. Professor, e se ela estivesse, um aluno me perguntou, e se ela estivesse sob efeito de entorpecentes? Como aconteceu naquele caso do Roger Abdelmaci. Lembra de São Paulo? Mulheres estavam entorpecidas com medicamentos, com entorpecentes, ele ia lá e abusava sexualmente das mulheres. Se a mulher estivesse naquela condição entorpecida, com anestesia, alguma coisa, aí tudo bem, estupro de vulnerável. Mas sem estar entorpecida, com a sua consciência plena, ela estava sendo enganada. Então, violação sexual mediante fraude, com certeza. Nesse caso aí era a resposta, viu? Quem respondeu estupro, errou. Por isso que eu digo que tem que ter muito cuidado na avaliação dos dados da questão para aplicar corretamente a doutrina. Voltando lá no quadro, vamos voltar aqui no quadro aqui. Nós vamos agora à importunação sexual, o artigo 215-A do Código Penal. Primeira coisa que eu quero observar logo sobre a importunação sexual. É um delito subsidiário. E a subsidiariedade, ela está bem aqui. Antes mesmo de analisar a estrutura típica, eu vou logo para essa observação que eu considero fundamental. A pena desse crime ela é de 1 a 5 anos, importunação sexual, e o legislador deixou bem claro, se o ato não constitui crime mais grave, ou seja, esse crime é um soldado reserva. Olha que coisa interessante. Esse crime ele é um soldado reserva. Que coisa, professor? Aqui você está diante de um soldado reserva. Porque somente pode se aperfeiçoar, está configurado uma importunação sexual como crime autônomo, se essa conduta já não constitui crime mais grave, que seria o estupro. Por isso que na importunação sexual, qual é a estrutura típica? Vamos aqui para a estrutura típica. É praticar um ato libidinoso contra uma pessoa e sem a anuência desta. Ou seja, praticar um ato libidinoso contra a pessoa e sem a sua anuência. Nesse caso, você tem a importunação sexual. Está faltando o quê? Violência, grave ameaça. Está faltando a violência, grave ameaça. Por isso que não é estupro. Está faltando a vulnerabilidade. Por isso que não é estupro de vulnerável.
Porque, claro, se você pratica um ato libidinoso contra uma criança de 11 anos de idade, é estupro invulnerável, artigo 217A do Código Penal, sem dúvida, porque é menor de 14 anos. Agora, professor, nesse crime, então, não tem vulnerabilidade? Não. Não tem violência nem grave ameaça? Não. Por isso que não tem como ser aplicado o 213 nem o 217A do Código Penal. Nesse crime, você vai encontrar um sujeito que vai praticar um ato libidinoso contra uma pessoa sem a vontade dessa pessoa. Esse sem a anuência é fundamental. Por quê? Porque tem vários casais, marido e esposo, noivo, noiva, namorado, namorada, amante, amante. Tem vários casais que têm fetiches e fantasias sexuais, aquela coisa de, por exemplo, fazer sexo na praia. Uma vez um casalzinho de namorados foi filmado fazendo sexo dentro de uma biblioteca. Esse caso viralizou, foi para o YouTube, filmaram o casal praticando sexo dentro da biblioteca. Esse casal de namorados que fez sexo dentro da biblioteca, não tenha dúvida, cometeu ato obsceno, no máximo, que é o 233 do Código Penal, porque fazer sexo no local público, tirar roupa, esse tipo de coisa, pode configurar ato obsceno. Mas jamais importunação sexual, porque ambos queriam. Ele queria, ela queria, fizeram sexo ali. Não foi ato libidinoso sem a anuência. Agora, professor, aquele caso do ejaculador do ônibus, né? Sujeito que se masturbou e ejaculou em cima de uma mulher dentro do ônibus. Aí sim, importunação sexual. Um caso recente, uma mulher vai passando numa rua, vem um indivíduo numa moto, levanta um pouco a saia dela e bate na bunda da mulher com a mão. O indivíduo passa na moto e bate na bunda dela com a mão. Nesse caso, não tenha dúvida, haverá o crime de importunação sexual. Muita gente me perguntou, professor, o fato dele ter batido na bunda da mulher, dado um tapa na bunda da mulher, não configuraria estupro? Claro que não. Claro que não. É ato libidinoso. No estupro teria que existir a violência física ou a grave ameaça empregada, a violência física, para obrigá-la, para constrangê-la à prática do ato sexual. Ela não foi obrigada à prática do ato sexual. Ele chegou e praticou o ato libidinoso, deu um tapa na bunda da mulher. Isso é importunação sexual. Agora, se ele tivesse descido da moto, abordado a mulher, encostado ela na parede e tocado de qualquer forma, de qualquer modo, nas suas partes íntimas, não tenha dúvida. Se ele tivesse descido da moto, se tivesse empurrado a mulher na parede, se tivesse mexido as partes íntimas da mulher, de qualquer modo, de qualquer forma, aí nesse caso seria crime de estupro, sem dúvida. Ou então, se esse ato de dar o tapa na bunda de uma mulher fosse de uma mulher com menos de 14 anos, aí seria estupro e vulnerável. Mas como não tem vulnerabilidade, não teve violência nem grave ameaça para obrigá-la para constranger a prática do ato sexual, nesse caso, somente o crime de importunação sexual. Mas aí, olha a preocupação do legislador. Então, se não constituir crime mais grave. Porque toda vez que constitui crime mais grave, entra o crime principal, que é o mais grave, e o soldado reserva desaparece. Crime, portanto, o artigo 215A do Código Penal, um crime de essência subsidiária. Continuando, vamos aqui no quadro comigo. Vamos aqui no quadro. Primeira atenção sobre esse delito. Já expliquei, na importunação sexual não pode existir violência ou grave ameaça. Segunda atenção, se a vítima tiver menos de 14 anos de idade, em vez de importunação sexual, haverá estupro. Também já acabei de fazer essa observação. Professor, e depois se ele divulga, né? Se ele divulga, digamos, o ato, eu posso ter concurso entre os crimes do artigo 216 com o artigo 215, concurso material? Pode ter. Depois eu vou explicar isso para vocês mais adiante, quando chegar especificamente esse delito. Vem para a atenção número 3, por favor. A ausência do modus operandi
violência ou grave ameaça obrigavam a conduta de média gravidade ser tipificada como a antiga e já revogada contravenção penal. Então, essa contravenção penal aqui, ela não existe mais, ela foi revogada. Era a antiga importunação ofensiva ao pudor. Antes de ter o crime de importunação sexual, essas condutas eram encaixadas no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que atualmente encontra-se revogado. A atenção número 4. O legislador deixou claro a subsidiariedade expressa. Também já expliquei isso aqui para vocês. Perfeito? Agora, pessoal, eu já expliquei isso aqui. Inclusive, a questão potencial de prova é uma questão de soldado reserva, né? Que eu coloquei aqui para vocês. A QPP que eu aposto para a prova é uma questão de soldado reserva. Agora nós vamos ao delito de assédio sexual, o artigo 216-A do Código Penal. Constranger alguém com o intuito. Aqui eu tenho o mesmo verbo, constranger, lá do estupro, só que um detalhe. Você não vai encontrar violência, você não vai encontrar grave ameaça e você não vai encontrar fraude. Perceba, aqui não tem violência, a violência física. Aqui não tem grave ameaça, a chamada violência moral. Também não tem fraude. Aqui não vai ter fraude. Violência ou grave ameaça, artigo 213. Fraude, artigo 215. Portanto, no assédio sexual é diferente. Olha a estrutura típica, vem aqui comigo, para você perceber como é diferente. Esse constrangimento é uma pessoa, que é o sujeito ativo, que vai se valer do seu emprego, do seu cargo, da sua função, para se aproveitar da vítima, que lhe é subordinada hierarquicamente, ou ainda vítima que está submetida à sua posição de ascendência, que depende do agente de alguma forma, em razão da ascendência que o agente tem sobre a pessoa. Nesse caso, nessas duas situações, ou de hierarquia ou de ascendência, se o sujeito ativo, que é a pessoa que está na posição de superior hierárquico, ou na posição de ascendência, se aproveita desse cargo, desse emprego, dessa função, para constranger a pessoa com o intuito de obter um benesse, um favor sexual, isso é assédio sexual. É aquela história do indivíduo executivo de uma empresa, que tem uma secretária, e ele passa a condicionar a manutenção do emprego da sua secretária, ou até mesmo uma promoção, a secretária sair com ele para jantar, para praticar sexo, para que a secretária ceda aos seus desejos sexuais. Do mesmo modo, você tem um caso de posição de ascendência muito interessante que vai bombar em prova de concurso para a Delta, porque já começou a ser cobrado. Professor, cita um exemplo interessante, o senhor falou de uma posição hierárquica do executivo de uma empresa em relação à secretária. Secretária subordinada, sujeito passivo, executivo superior hierárquico, sujeito ativo, essa relação de trabalho, ela dependendo dele, e ele se aproveita para constranger a prática de um ato libidinoso. Nesse caso, assédio sexual. Agora, cite um exemplo de assédio sexual com posição de ascendência. O exemplo que vai bombar em prova é o professor e a aluna. Aquele professor, por exemplo, universitário, que tem uma aluna, ou então aquele professor do colégio, que tem uma aluna, por exemplo, adolescente, e simplesmente ele condiciona uma aprovação na disciplina a prática de condição carnal ou de ato libidinoso. Olha aí, tem como a gente rever essa nota. Você tirou 0, mas tem como a gente melhorar essa nota, caso a gente saia, né? Caso a gente
tenha, digamos, uma amizade aí extra muros, né? Extra sala de aula. Então, nesse caso, isso é assédio sexual, tá? E esse caso do professor vai bombar em prova porque é decisão do Superior Tribunal de Justiça. Antes, parte da doutrina entendia que o professor não podia cometer crime de assédio sexual contra a aluna. E o STJ veio e disse, não, pode sim, pode cometer crime de assédio sexual, desde que entre esse professor e essa aluna tenha uma relação de posição de ascendência. Como assim, professor? Ela depende dele de algum modo. Quando o aluno, a aluna, depende do professor, da professora, né? Qualquer pessoa pode ser vítima ou autor de assédio sexual. Quando a vítima, de qualquer modo, depende do sujeito ativo, isso vai caracterizar crime de quê? De assédio sexual, se ele se aproveita dessa condição de professor. Vamos lá comigo no quadro. O crime é constranger com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Aqui tem uma observação interessante. Lá o artigo 213, que nós estudamos, do Código Penal, o estupro, ele é crime material. Você pode perceber, olha que coisa interessante. Se você for lá no estupro, você vai ver que é constranger a ter conjunção carnal ou a praticar outro ato libidinoso. Estupro é crime, portanto, classificado doutrinariamente como material. Depois você passa para a violação sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Olha, ter a conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso. Violação sexual mediante fraude também é crime material. Só que, quando você chega na importunação sexual, também é o quê? Praticar contra alguém ato libidinoso. Tem que praticar o ato libidinoso. Certo? Aí você chega bem aqui, no assédio sexual, constranger a pessoa, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou de ascendência, no exercício de cargo, emprego, função, constranger essa pessoa com o intuito de obter a vantagem ou favorecimento sexual. O legislador não disse obtendo, vem aqui comigo. O legislador não disse levando à prática da condição, com o fim de obter. Então o crime aqui é formal, assédio sexual é crime formal, é muito importante você saber disso daí. Vá lá comigo nas atenções agora no quadro. A pena é pequenininha. A pena é de detenção de 1 a 2 anos. Você tem um aumento aqui de pena. Você tem um aumento de pena aqui de 1/3. Se a vítima é menor de 18 anos. Sempre lembrando que a vítima não pode ser menor de 14, vai configurar estupro de vulnerável, tá? E olha que atenção legal. Essa aqui eu já tinha observado, bomba em prova de concurso. É possível crime de assédio sexual entre a aluna e o professor? Entre o professor e a aluna? Sim. 2. O crime se consuma no momento do constrangimento, independentemente da obtenção do resultado. Então, o assédio sexual é um delito classificado como formal. Perfeito? Isso não impede a forma tentada. Até é possível. Difícil de ser provado, mas é possível também a forma tentada. Caso tenha violência ou grave ameaça contra a vítima, estupro, né? Uma vez um aluno me perguntou, eu não sei se era um caso que ele acompanhava, um caso concreto, mas ele me fez a seguinte pergunta: professor, a vítima tem opção? Se a vítima tem opção, é o assédio sexual. Se a vítima não tem opção alguma, estupro. Porque qual foi o caso? Vem aqui comigo. Qual foi o caso que ele me perguntou? Ele falava, esse meu aluno, professor, me diz uma coisa, a mulher, ela trabalha numa empresa. O dono dessa empresa um dia tranca a porta da sala e agarra a mulher. Meu amigo, alguma dúvida? Tudo bem, ele é superior hierárquico, ele é patrão, ela é empregada dele, tudo. Mas aqui não tem dúvida nenhuma.
Porque aqui ele não está se prevalecendo da função para constrangê-la com o intuito de obter um favorecimento sexual. Não, aqui ele já está obrigando, aqui ele já está constrangendo a prática da condição carnal. Estupro, trancou a porta e agarrou. Agora, se fosse, olha, vamos lá, vamos sair comigo, tudo, eu não queria te tirar daqui não, porque senão eu vou ter que te despedir. Isso é assédio sexual, certo? Então fica ligado nos dados da questão, que é sempre muito importante. Vamos agora avançar. Questão potencial de prova é aquela que eu já tinha comentado com vocês, a QPP, que eu já tinha comentado com vocês, se é possível assédio sexual entre um professor contra um aluno. E nós já vimos que sim, já explicamos, e aqui eu trago a decisão para vocês, tá bom? Agora vamos ao 216B. O 216B é o registro não autorizado da intimidade sexual. É interessante isso porque durante muito tempo, vem aqui comigo, durante muito tempo, olha que coisa interessante, essa conduta não era crime. Eu lembro de um caso que passei na Defensoria Pública, bem interessante. O nosso núcleo lá é um núcleo de presos provisórios e também de vítimas de violência. Então a Defensoria também trabalha muito com vítimas de violência. Muita gente nem sabe disso. E como o nosso núcleo é um núcleo de vítimas, mulheres sempre procuram o nosso núcleo. Apesar de o nosso núcleo não trabalhar com mulheres, é um núcleo específico da Defensoria Pública, Núcleo de Defesa das Mulheres, NUDEM. Perfeito. Uma mulher veio nos procurar, dizendo que o marido, não, namorado, uma jovem, devia ter uns 18, 19 anos, disse que tinha ido a um motel com o namorado, e na hora que ela estava dormindo no quarto, o namorado começou a fotografá-la nua. Meus amigos, depois eu explico o resto do contexto. Isso, na época, não era crime. Professor, ilícito civil sim, danos morais, indenização civil, mas na época que essa jovem nos procurou, depois nós encaminhamos para o núcleo competente, mas na época que essa jovem nos procurou, isso não era crime. Você fotografar, por exemplo, você filmar, fotografar uma pessoa fazendo sexo sem a autorização desta, ou então uma cena de nudez, não era crime por causa do princípio da reserva legal. Não tinha onde nós encaixarmos tipicamente, dentro de uma estrutura típica, esse tipo de conduta. E agora tem. Veja aí, agora tem. O legislador falou de, vai lá no quadro comigo, o legislador falou de produzir, fotografar, filmar, olha o exemplo que eu acabei de citar, ou registrar, e ele disse de forma bem clara, por qualquer meio, pode ser celular, pode ser câmera profissional, não profissional, produzir, fotografar, registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez, ou ato sexual, ou libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Professor, mas tem autorização? Se tem autorização, não é crime, pô. Se as pessoas são maiores de idade, e vem aqui comigo, se as pessoas são maiores de idade e resolvem, a gente quer filmar o nosso sexo, fica à vontade. Tá tendo consentimento? Um fotografa o outro. A história do nudes, né? Eu não sabia o que era isso, depois que um aluno veio me tirar dúvida comigo, é que eu fui colocar na internet, no Google, no Dr. Google, e pesquisar o que era o nudes. Que é a pessoa ficar tirando foto, mandando para o namorado também tira foto e manda para a namorada, e é um perigo um negócio desse, né? Perigosíssimo. E essas trocas de fotos de pessoas nuas, chamada de nudes, não tem nenhum problema, de boa, faz isso aí, se diverte com esse negócio de troca de imagens aí de nudez, sem nenhum problema. Agora, se for sem consentimento, que foi feito o registro, a filmagem, nesse caso caracteriza o crime do artigo 216b do Código Penal, registro não autorizado da intimidade sexual. Volta comigo lá no quadro, por favor. Você vai encontrar o parágrafo único. O que é que diz o parágrafo único? Na mesma pena
incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou de qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual. Isso aqui é o quê? Quando a pessoa faz montagem, né? Quando a pessoa simplesmente pega a foto de nudez que encontra na internet e coloca a foto de uma outra pessoa de caráter íntimo. Caracteriza o crime do artigo 216b, parágrafo único. Atenção! Essa invasão de dispositivo informático, que é crime lá contra a pessoa, pode existir em concurso com o crime de divulgação, que nós vamos estudar já já. Sim, é possível os dois crimes em concurso, nós vamos estudar já já. Com isso, nós chegamos, pessoal, no artigo 217A. Ter conjunção carnal, acompanha no quadro aí comigo, ou praticar qualquer outro ato libidinoso contra menor de 14 anos, que é o primeiro vulnerável. Só que eu tenho outro vulnerável. Eu tenho aquela pessoa que tem enfermidade ou deficiência mental. É o segundo vulnerável. Eu tenho um terceiro vulnerável. É aquela pessoa que não tem o necessário discernimento para a prática do ato. É o terceiro vulnerável. Nessas três situações de vulnerabilidade, você vai ter o estupro de vulnerável. Professor, e violência, e grave ameaça, e fraude? Não interessa, meu amigo. Se for pessoa menor de 14, que tem enfermidade mental ou deficiência mental, ou não tem necessário discernimento, tudo vem para o 217A do Código Penal. As qualificadoras são as mesmas, inclusive as mesmas observações do estupro, do artigo 213, vale para o artigo 217A. Lembra que a gente falou no 213 que a morte era pré-terra dolosa? Aqui do mesmo modo, do mesmo jeito. O que é que diz o parágrafo 5º? Essas penas serão aplicadas do crime independentemente de consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriores ao crime. Não interessa se mantinha relações sexuais anteriores, não interessa consentimento. Ela pode já ter tido várias relações sexuais. Se tinha 13 anos de idade, todos que tiveram relação sexual com a pessoa cometeram crime de estupro. Agora, pessoal, atenção número 1. É possível erro de tipo no estupro de vulnerável? Sim, é possível. É aquela situação, claro que a questão tem que deixar bem claro, viu, pessoal? Cuidado, cuidado. É possível, mas a questão tem que deixar bem claro que o indivíduo não sabia que uma mulher tinha menos de 14 anos, imaginava que ela era mais velha, que ela era adulta, mas ficar caracterizado que realmente ele imaginou de forma completamente equivocada a idade dela, erro de tipo, sem dúvida, e vai excluir o crime de estupro de vulnerável. A súmula 593, que fala que o consentimento é irrelevante, hoje essa súmula perdeu até o sentido, porque a própria lei já diz que o consentimento não serve de nada. Atenção número 3, as formas qualificadas do estupro de vulnerável são os pré-terra dolosas, eu já tinha comentado, vale a mesma observação que eu já tinha feito lá no estupro. Atenção número 4 é muito importante, porque a exceção Romeu e Julieta, tá? Rapidinho vou explicar aqui, volta comigo aqui, a exceção Romeu e Julieta. Pessoal, quando é que surgiu isso? É uma tese, né, norte-americana de que não existiria crime de estupro de vulnerável, não existiria crime de estupro de vulnerável se a diferença entre o autor do fato e a vítima não passa de 5 anos. Exemplo, o autor do fato tem 18 anos de idade e a vítima tem 13 anos de idade. Se ele tem 18 e ela tem 13, a diferença entre o autor e a vítima não passa de 5 anos, não seria crime de estupro de vulnerável. Essa é a exceção Romeu e Julieta. Ela não foi adotada no Brasil. Quer dizer, então, que se um jovem de 18 anos tiver relações sexuais com uma jovem de 13 anos de idade, isso é crime de estupro de vulnerável? É crime de estupro de vulnerável. Ele com 18 anos, ela com 13, é crime de estupro
de vulnerável. Deixando bem claro, tá bom? Não se aplica no Brasil a denominada exceção Romeu e Julieta. Volta lá no quadro comigo. Vamos aqui só para fechar. Você vai encontrar o artigo 218C. Você vai encontrar o artigo 218C, que é a divulgação de cena de estupro de vulnerável. Lembra do anterior que nós vimos, que nós estudamos? Lembra do crime do 216B, registro não autorizado? No 218C não é registro, é a divulgação. Grave essa palavra. Aqui é diferente. Aqui você vai ter a pessoa que vai oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor, vender, distribuir, divulgar, publicar, por qualquer meio, inclusive meio de comunicação de massa, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro, de estupro de vulnerável, ou que faça apologia, ou induza a sua prática, sem o consentimento da vítima. Ou ainda, cena de sexo, nudez ou pornografia. A diferença entre esses dois delitos é bem simples. O de registro não autorizado da intimidade sexual para o de divulgação. Lá é só o registro. Aqui, a coisa já foi registrada e vai ser publicizada, divulgada, distribuída, vendida. Entendeu? A diferença é essa. Bom, a pena é de 1 a 5 anos, é mais grave até, né? A pena é de 1 a 5 anos. Se o fato não constitui crime mais grave, ou seja, um crime subsidiário, essa pena vai ter um aumento de 1/3 a 2/3 se é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou com o fim de vingança ou humilhação. Isso aqui é muito cobrado em prova. Aqui a divulgação das imagens por vingança vai gerar um aumento de pena de 1/3 a 2/3. Ou então, quando a gente tem, ou ele tem, ou teve uma relação íntima de afeto com a vítima. Naturalmente, claro, é mais grave nesses casos, né? Tem que ser. Imagina, você vai destruir a pessoa, a imagem da pessoa com a qual você tinha uma relação de afeto. Não deixa de ser isso aqui bem mais grave, tá? Caso de exclusão da ilicitude, quando ele pratica essa publicação no âmbito jornalístico, científico, né? Com a adoção de recursos que impossibilite a identificação da vítima, salvo quando você tem a prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Tá bom? Caso você tenha autorização. Continuando. Eu coloquei uma atenção aqui importante também, aqui, que é essa do cunho jornalístico. E por fim, só para encerrar a nossa jornada dos crimes contra a dignidade sexual, o artigo 225. Só você lembrar que todos os crimes que nós estudamos, eles são de ação penal pública incondicionada. Os crimes contra a dignidade sexual aí, dos capítulos 1 e 2 desse título, são todos de ação penal pública incondicionada. E é muito importante gravar o que eu vou dizer agora para vocês. As causas de aumento de pena. A pena vai ser aumentada da 4ª parte se você tem concurso de 2 ou mais pessoas, e da metade se o agente é aquela pessoa que deveria cuidar, né? E deveria ter o dever de cuidado, como ascendente, padrasto, madrasta, tio, cônjuge, companheiro, tutor, curador. Perfeito? E por fim, a pena vai ser de 1/3 a 2/3. Veja que vai ser bem pesada, 1/3 a 2/3. Se for praticado por 2 ou mais agentes, aqui é o caso do estupro, tá? Aqui é o caso do estupro. Aqui é específico. Qual é a diferença? É porque aqui é específico do estupro. Se o estupro for praticado coletivamente, ou seja, por 2, o que é o estupro coletivo? Quando ele é praticado por 2 ou mais agentes. Até coloquei aqui, ó. Foi criado pela Lei 13.718, que criou o estupro coletivo.
ou quando você age para controlar o comportamento social da vítima. É o estupro chamado de corretivo, né? Eu coloquei também aqui para vocês o corretivo. É quando o sujeito, por exemplo, ele volta aqui comigo, já encerrando. É quando o sujeito ele pratica a ação, pratica o estupro, querendo corrigir o comportamento, por exemplo, da mulher. Ah, você gosta de mulher? Pois eu agora vou te ensinar, vou te obrigar a gostar de homem. Então, esse estupro corretivo, a pena pode chegar até 2 terços. E quando é praticado o estupro por 2 ou mais agentes, é o coletivo. Maravilha, pessoal? Então, eu estudei aqui o essencial que pode ser cobrado de crimes contra a dignidade sexual para vocês. Forte abraço,